Igreja Metodista Morada do Contorno, Família Extraordinária, apresenta Talmidim, Escola Ministerial. Pai do Senhor, irmãos, que Deus possa nos abençoar. Estamos na 12ª aula da Talmidim. O tema de hoje é Dar e Receber, do livro Uma Questão de Honra, o Valor do Dinheiro na Adoração, de Luciano Subirá. A página 177. Vamos orar? Pai, muito obrigada pelo teu amor, a tua misericórdia. Obrigada, Senhor Deus, por mais um momento de aprendizado, Pai, que o Senhor possa transformar isso em conhecimento e que o conhecimento venha trazer transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. No começo do livro, da página 177, no tema, está escrito assim: nós perguntamos quanto o homem dá. Cristo pergunta quanto ele retém. Andrew Murray. E na semana passada, na última aula, no capítulo 11, eu falei um pouco sobre planejamento financeiro simples, né? Familiar, de como que a gente deveria se reorganizar. Então hoje, antes de falar sobre o tema especificamente, eu quero falar com vocês sobre planejamento financeiro. Esse daqui é uma tabela de planejamento financeiro simples. O que ela tem? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A entrada dos meses, você coloca aqui. Digamos que seu salário seja R$1.000, 2, 3, 4 mil reais. A sua entrada financeira entra aqui em cada mês. E aqui começam as saídas. O primeiro vem o dízimo, a oferta, aí o que você gasta com moradia, né, aluguel, outras coisas que você gasta com a casa, especificamente água, luz, gás, telefone, internet. No carro, o que você gasta com combustível, né, não só a manutenção do carro, mas o que você gasta com combustível mensal. Ou, no lugar disso, você pode colocar suas passagens. O que você gasta utilizando meios de transporte, digamos assim. O que você gasta mensalmente por alimentação, o cartão de crédito, escola, roupas. Quem tem criança, principalmente de tempos em tempos, tem que mudar o guarda-roupa da criança, porque elas crescem muito rápido, né? E a gente precisa se precaver nisso. Aqui são lanches na rua, shopping, passeios no shopping, passeios em parques, que a gente acaba lanchando e comendo na rua. E esse daqui é férias. E por fim, poupança. Então em cada um desses quadrados, nessa tabela financeira, essa tabela financeira simples é para você apresentar aos filhos. Quando você já tem uma criança que entende sobre dinheiro, que ela consegue enxergar o valor do dinheiro, fica mais fácil. Então ela vai começar a entender que se o seu salário é X, o que entra de dinheiro X, e ele tem todas essas saídas aqui, no final ele não pode ficar no vermelho. E se ele tem todas essas saídas, então a criança vai começar a entender que os gastos, ele tem um lugar para ir, né? Um destino. Todo o dinheiro que entra, ele tem um destino para sair. Então você vai explicar para a criança, olha, a gente paga aluguel, a gente paga a prestação da casa, a gente tem que pagar a água, a gente tem que pagar a luz, o gás. Você não tem telefone? A mamãe tem telefone? Então a gente tem que pagar o telefone, a internet que a gente usa também é paga. O carro que a gente usa, né, tem que botar combustível, ou o ônibus que a gente usa tem que pagar a passagem. A comida que a gente come também paga. Cartão de crédito. Aí você pode explicar para as crianças que isso daqui... Tem muita criança que diz, mas mamãe, é só você colocar o cartão, passar o cartão. E não é bem assim. Se você não consegue administrar o seu dinheiro para pagar as coisas básicas, então é melhor que não use. Mas se você já utiliza, né, no seu mensal, então você explica para a criança que ele é para uma emergência. Se você paga a escola, se seu filho estuda em colégio particular e ele usa todos os meses, então ele também entra. Mas a escola também pode entrar como um gasto anual. O que é o gasto anual? Uniforme, material escolar. Então, se o seu filho estuda em colégio público, mas você não precisa colocar ele aqui, pode colocar ele no gasto anual. Férias. Férias geralmente é um gasto anual também. Então, a gente
pode se planejar para as próximas férias. Quanto que eu vou guardar para as férias no final do ano? Eu tenho 12 meses para guardar um pouco de dinheiro para as férias do final do ano. Roupas. Roupas não é um gasto mensal, mas você pode colocar, ela pode entrar em qualquer mês aqui a necessidade de você adquirir outros tipos de vestimenta, né? Calçados, roupas e tal. E a gente tem que manter uma poupança. Isso tem que ser mensal, tem que estar nas suas contas fixas mensais. Por quê? Se você fica doente e perde o emprego, tem que haver uma poupança, um dinheiro guardado para caso você fique doente ou perca o emprego, isso do que seja mantido, pelo menos o básico. A sua casa, a água, a luz, o gás e a alimentação, que são para a sua sobrevivência. Então, você tem que manter uma poupança. Também tem as questões de saúde e tem o planejamento anual, que é IPVA, IPTU e material escolar, a primeira mensalidade da escola. Então, isso tudo são planejamento anual, que não está aqui. Esse daqui é um planejamento financeiro simples, mensal. Então, para que vamos usar esse planejamento? Para que as crianças, não só, mas que toda a casa entenda que existe um gasto, existe um dinheiro que entra e um dinheiro que sai. E ele já sai para coisas importantes. Então, se a gente não tem condições hoje de ir ao shopping, então esse daqui vai ganhar um xizinho. Hoje não dá. Então, quando o dinheiro que está aqui, ele sobrar, a gente põe aqui para o shopping, né? Para os passeios de comida na rua. Se o dinheiro não tá dando, a gente corta o cartão de crédito. Se o dinheiro que entra aqui, ele não dá para todas as coisas, cortamos o cartão de crédito. O que a gente não pode cortar? Não dá para cortar. Moradia, água, luz, gás e alimentação. Isso não dá para você cortar. Mas o telefone você pode reduzir, a internet você pode pegar uma mais barata, o carro você pode andar de bicicleta, mudar o seu meio de transporte. A escola, se agora você não tem mais condições de pagar a escola, põe ele num colégio público e mantém, né, os gastos vão diminuir também. As roupas, se aconteceu qualquer coisa e não deu, vai para o brechó que também vai dar tudo certo. E a sua poupança, o que você poupou durante o tempo das vacas gordas, né, durante o tempo da bonança, vai valer para te ajudar a manter as coisas necessárias. E aqui eu tenho em mãos uma lista de verificação do plano financeiro. O que é isso? Você tem uma lista simples que eu tirei no Word e ela vem trazendo um planejamento para emergências. Você vai ticando, né, de acordo com o que você já está fazendo. Reserve entre 5% e 15% da sua renda para criar uma reserva que cubra 12 meses de salário para manter você em caso de perda de emprego, acidente ou doença. No caso de ganhos financeiros, bônus, presentes, coisas inesperadas que você ganha mais, coloque pelo menos 50% desse valor, já com os impostos deduzidos, em fundo de emergência, ou seja, guarde lá na sua poupança. Se possível, garanta um seguro por invalidez, a curto ou longo prazo, para caso aconteça alguma coisa de incapacidade de trabalho. E tem outras coisas também para o planejamento de emergência. A redução de dívidas. Como que a gente pode começar a reduzir as dívidas? Comece logo a monitorar sua renda, faça orçamentos e designe uma quantia para ter com sua renda disponível para evitar dívidas excessivas. Entre em contato com os seus credores para negociar. A melhor coisa que você faz é recomprar a dívida e renegociar as dívidas. Comece parando de usar o cartão de crédito também. Não deixe os cartões de crédito tão acessíveis. E depois de liquidar todas as suas dívidas, comece a aplicar o dinheiro que você gastava anteriormente para pagar essa dívida como pagamento principal da sua hipoteca todos os meses, né? Se caso você precisar fazer uma de sua casa. Planejamento para aposentadoria. Existe também planejamento imobiliário, se você quer adquirir um imóvel. E para outros objetivos financeiros também. Então, qual é o fundamento disso? A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser sábio, que o cristão ele tem que ser prudente. A gente não pode ficar com o nosso nome sujo, a gente não pode ficar, deu tudo errado, ou antigamente usava-se muito o termo, na década de 90 eu acho, usava-se muito o termo fé datado. A gente não pode dar, eu vou pagar pela fé, eu vou comprar pela fé. Não, o cristão ele tem que zelar pelo nome
que ele leva. Ele tem que zelar pelo seu nome, para que o seu nome não suje, o seu nome não fique impróprio, inapropriado. No site do Serasa, se você entrar lá, você pode olhar seu score e ver o que você precisa para poder reorganizar a sua finança. O que está deixando ele mais baixo ou mais alto. Então, o que você precisa reorganizar para melhorar o seu score, ou seja, o seu nome lá fora, né? O seu nome na sua vida financeira. Então, a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser prudente. Então, seja prudente, né? Organize sua vida financeira, apresente sua vida financeira aos seus filhos, para que eles mais tarde, eles não sejam pessoas imprudentes, né? Porque quanto mais cedo nós ensinamos aos nossos filhos sobre finanças, melhores eles serão no futuro. Mais organizados eles serão. E a gente vai ter menos preocupações também. Filipenses 4:19 diz assim, na palavra do Senhor: e meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, dará tudo o que vocês precisam. Deus, Ele vai dar tudo o que a gente precisa. Mas a gente precisa se organizar para a gente poder obter isso. Adianta você ganhar 10 mil reais e gasta 20 por mês? Adianta você ganhar 2 mil reais e gasta 5 por mês? Não vai dar certo. É uma matemática que não vai dar certo. É uma matemática que vai ser zerada. Então, será que essa jornada que nós tivemos do livro, né, ao longo desses 12º capítulo, né, 12 capítulos agora, será que nós aprendemos e compreendemos sobre a lei de dar e receber? Se Deus é a pessoa mais importante de nossas vidas, então devemos manifestar gratidão. Como a gente manifesta gratidão ao Senhor? Aqui eu coloquei no começo da lista, dízimo e oferta. A gente começa a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos deixa utilizar. Porque, na verdade, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da sua vida e da sua saúde. Então, você usa o seu salário, o salário que Deus te deu. Que Deus permitiu porque você estava saudável, Deus permitiu porque você tem emprego. Então, foi Deus quem te deu. E como você faz isso? Demonstrando gratidão. O que Jesus diz sobre dar e receber? Lucas 6, 37 e 38. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. O que Deus nos ensina? O que Jesus nos ensina aqui? Que dar e receber é uma dinâmica que existe e que é real. Tudo que você faz, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você faz aos outros, você vai receber de volta. Então, o que nós vamos receber do Senhor? Depois, mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre o objetivo de dar, ele tem muita relação com os nossos sentimentos também. Com aquilo que está proposto em nossos corações. O que temos que levar para a vida? Provérbios 11, 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Eu tenho uma amiga que ela sempre dizia assim, usava uma frase interessante. Quem tem amigos não precisa ter dinheiro, nem sempre precisa ter dinheiro. E é uma verdade. Quem é generoso com o próximo, ele acaba recebendo generosidade também. E Deus acaba abençoando ele. Tem uns dias que eu fiquei sabendo de uma irmã que ela tem um bom coração, graças a Deus, e agora ela recebeu, Deus usou uma pessoa de longe para ir visitá-la, e ela recebeu na casa dela as coisas que ela precisava para terminar a obra da casa dela. Então, ela se doava ao próximo e Deus trouxe alguém para doar-se a ela, né? Quem retém muito, ele acaba ficando pobre.
E existem pessoas que são tão pobres que ela só tem dinheiro. Ela não tem mais nada. Não tem amigos, não tem relacionamento, não tem nada, só dinheiro. No mundo espiritual é melhor dar do que receber. Atos 20:35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que recebe. Então, é mais feliz. Realmente, é uma alegria muito grande quando a gente pode ajudar outras pessoas, né? Quando a gente pode ajudar o nosso próximo, traz um contentamento para a alma tremendo. Então, dar é realmente melhor do que receber. Porque Deus trabalha conosco o dar, o doar, para que não nasça em nós, para que o egoísmo que existe em nós seja quebrado. Então, por que Deus trabalha em nós essa questão da questão do dar? Deus te deu uma coisa, mas Ele não te deu para você reter para você. Ah, eu ganhei um tênis de presente. Então, o que você tem, você já pode doar, né? Ah, eu ganhei alguma coisa e agora eu tenho 2, eu posso doar o que eu já tinha. Por que Deus trabalha tanto com essa questão de doar dentro da palavra? Dentro do livro há vários textos da questão de doação. De pessoas que doaram, e a gente vai ver várias histórias de pessoas que doaram, e Deus trabalhou no coração delas para elas darem, e elas receberam mais do que deram. Porque Deus quer quebrar o nosso egoísmo. Ele quer tirar de nós essa raiz do mal do egoísmo. Ele quer tirar de nós tudo que não pertence ao Senhor. Os egoístas, eles não herdarão os céus. Então, a gente tem que ser trabalhado nisso também. Lembrando que com Deus não se barganha. Eu dou para receber. Ele dá o que Ele quer e o que Ele achar apropriado para esse momento que a gente deve receber. O que a gente vai receber é apropriado para o momento que a gente vive. Ah, eu vou dar 10 mil reais para o Senhor e Ele vai me devolver 100. Não, pode ser que Ele te devolva nada. Pode ser que Ele te devolva alguma outra coisa nada a ver, nada referente a dinheiro. Ele vai te dar o que for apropriado para a sua vida. Deus, Ele abençoa, mas a gente não sabe com o quê. Ele pode abençoar com saúde, com prosperidade, com novos amigos, com vários tipos de outras prosperidades que nós vamos ter ao longo dessa jornada, que é a nossa vida. E Deus, Ele usa o dar para a gente deixar de ser egoísta, porque se a gente deixar a raiz, a natureza humana falar, a natureza humana ela é extremamente egoísta. Ela é extremamente para mim, nada aos outros, né? Então, Deus quer trabalhar isso, Ele quer nos libertar disso. E quanto mais livre você for, mais liberto você for das coisas materiais, das coisas dessa terra, mais Deus vai te abençoar. Mais próspero você vai ser, mais abençoado você vai ser. E Deus nunca dá o que você dá para Ele, não é o que você vai receber. Às vezes o que a gente precisa não é dinheiro. Tem gente que precisa de amigos, tem gente que precisa de relacionamento, tem gente que precisa de outras coisas. E Deus vai dar aquilo que você precisa no momento. Deus não alimenta o nosso egoísmo. Uma coisa bem importante. Tá dentro da lição? Que Deus não alimenta o nosso egoísmo. Ele não faz acordo com pessoas egoístas. Deus não tem nada com homens egoístas. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o que vai dentro da gente. E para concluir a nossa aula de hoje, o que devemos aprender com essa lição sobre dar e receber? Que devemos ser organizados, né? Lembrando que a gente precisa ser organizado e mostrar para nossa família, nossos filhos, né, o cônjuge, partilhar isso aqui. Que existe um dinheiro que entra e um dinheiro que sai. E ele não pode ficar no vermelho no final das contas, ele tem que ficar no azul. Se tá no vermelho é porque tem alguma coisa saindo para alguma coisa que não é importante para as nossas vidas. Então, o que nós aprendemos hoje? Que devemos ser organizados, dar com o sentimento correto para usufruir o que o Senhor nos disponibilizou na lei de dar e receber. Ou seja, os nossos sentimentos mais íntimos são levados em consideração pelo Senhor. 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse, não foi Samuel de quem disse, foi o Senhor. Não se impressione com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Se o Senhor vê o coração, Ele conhece a intenção dos nossos corações.
Ele conhece quão liberto nós somos das coisas financeiras ou não. E a intenção do coração equivale para todas as áreas da nossa vida. Seja para a área financeira, seja para a área até dos nossos amigos, a intenção do nosso coração equivale diante do Senhor. O Senhor quer te abençoar sim, mas Ele precisa que você tenha uma intenção correta no seu coração para todas as coisas darem certo. E todas as coisas serão boas na sua vida, darão certo na sua vida, quando a intenção do seu coração for a intenção correta diante do Senhor. Então, que o Senhor possa te abençoar, me abençoar, prosperar as nossas vidas, dar aquilo que a gente realmente precisa, seja o que for, mas o que a gente precisa que o Senhor nos dê. E que o Senhor possa abençoar e encontrar em nós um coração puro e reto diante dele. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Talmidim, Escola Ministerial.